Olá, queridos, graça e paz da parte de Deus. Deus abençoe grandemente a tua vida, onde quer que você esteja, que você sinta grandemente alcançado e abençoado pelas mãos poderosas de Deus, nosso Pai, e que você perceba o quão valioso e quão importante é viver debaixo da graça divina. Deus, ele tem um propósito em cada situação. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Eu creio num Deus que tudo vê. Eu creio num Deus que tudo pode. E talvez você está passando uma situação que você não entende. Mas daqui a pouco, mais perto do que você imagina, Deus entrará com providência. E nem só abrirá a tua visão, como também irá te mostrar o porquê ele permite tais situação. Quem serve a Deus não anda sozinho. Quem serve a Deus não está perdido. Pode a caminhada ser tenebrosa, pode haver lutas e combate, mas quem começou a boa obra em vós é fiel para concluir, é fiel para completar, até no dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é um Deus que abre os olhos, que abre a visão espiritual dos seus, e não deixa que os seus sejam envergonhados ou abandonados. A Bíblia diz em 2 Reis, no capítulo 6, entre os versos 6 e 17, fala assim, que orou Eliseu e disse: peço que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Querido irmão que me ouve, que nos assiste pelo YouTube, pelos demais meios de comunicação, a Bíblia diz que Eliseu vivia tempos de guerra. O rei da Síria ameaçava emboscada contra Israel, mas todas as vezes os planos eram frustrados, porque Deus revelava tudo ao profeta. Quando o inimigo descobre que Eliseu é o responsável por expor as estratégias, envia um exército inteiro para cercar a cidade de Dotã, onde ele estava. O moço de Eliseu se desespera, mas o profeta estava cheio de fé, confiante, e ele ora e diz: mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. O Deus que agiu naquele dia, eu quero que você saiba, Ele ainda continua abrindo olhos hoje, olhos espirituais de fé e de compaixão. E eu quero que você, nessa reflexão, reflete sobre 3 manifestações, o qual nesse contexto Deus abriu os olhos
e mostrou os planos do inimigo e mostrou a sua glória em livrar seu povo. Primeiro, para Eliseu, Deus mostrou os planos do inimigo. A Bíblia diz que o rei da Síria fazia plano secreto, mas o Senhor mostrava tudo a Eliseu. Eu quero que você saiba que nada escapa aos olhos de Deus. Ele conhece cada movimento do adversário. Deus protege o seu povo através da revelação do Espírito. Eliseu avisava o rei de Israel e o povo escapava das armadilhas. A comunhão com Deus, saiba disso. A comunhão com Deus é o melhor sistema de defesa espiritual. Quando andamos com Deus, Ele nos faz enxergar além das aparências. Porque Deus nos faz discernir os espíritos. Deus, Ele pode abrir os olhos do seu povo, revelar estratégias ocultas e frustrar os planos do inimigo. Basta que nós mantenhamos um diálogo, uma convivência contínua com o Senhor, e Ele se encarregará de cuidar dos seus. Para o moço de Eliseu, Deus mostrou um exército ao seu lado. O versículo 17 fala: e orou Eliseu e disse: peço que ele abra os olhos para que veja. O medo, ele cega, tira a visão, mas a fé faz enxergar. O moço até então só via os inimigos. A visão dele estava limitada. A visão estava pequena. Só enxergava o natural. Mas Eliseu estava vendo os anjos do Senhor. Saiba disso. E muitas das vezes não é o tamanho da luta, mas é a falta de visão espiritual. Mas quando Eliseu orou pelo seu servo, diz a Bíblia que Deus abriu os olhos do servo. E a partir de agora, ele começa a ver o invisível. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O que antes parecia desespero torna-se confiança. Deus estava cercando quem parecia estar cercado. Quando Deus abre os olhos dos seus, a fé vence o medo. Não é que o inimigo vá desaparecer, é que aprendemos a ver quem está acima de tudo. A presença de Deus muda a perspectiva de batalha. Quem tem olhos espirituais entende que Deus nunca perde o controle, mesmo quando tudo parece perdido. E por fim, para os inimigos, Deus mostrou a sua grande misericórdia pelo seu povo. Deus mostrou que com seu povo, que nos seus ninguém pode tocar. A Bíblia diz no verso 18: e quando desceram a ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere-os, peço-te essa gente de cegueira.
e o Senhor os feriu de cegueira. Deus pode fechar os olhos dos inimigos para proteger o seu servo. Enquanto o moço que andava com Eliseu tem os olhos abertos, o inimigo fica cego. O mesmo Deus que abre para uns, fecha para outros. Tudo conforme o propósito de Deus. Eliseu agiu com misericórdia e não com vingança. Em vez de destruí-lo, ele os conduz até Samaria e pede-lhes que lhe dê pão, que lhe dê água. E prepararam-lhe um grande banquete. O verso 23 mostra que a guerra termina com graça. Deus mostra que a misericórdia vence o ódio. Deus abre os olhos do inimigo para conhecer seu amor. E quando eles voltaram a enxergar, perceberam que foram poupados. A misericórdia de Deus transforma o adversário em testemunhas do poder de Deus. O Deus que abre olhos, abre também coração. Ele vence o mal com o bem. E para concluir essa reflexão, aprenda isso. O Deus de Eliseu é o mesmo de hoje. Ele continua abrindo olhos. Abre os olhos dos profetas para discernir planos do inimigo. Abre os olhos do seu servo para enxergar o seu poder. Abre os olhos do inimigo para conhecer a sua misericórdia. Talvez hoje você esteja como o moço de Eliseu, cercado com medo, sem saber o que fazer. Mas Deus está dizendo: levanta os olhos da alma, há um exército ao teu redor. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E eu finalizo essa reflexão já dizendo para ti que me ouve, que me assiste, onde quer que você esteja, no horário que for, o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, o Deus dos profetas da antiguidade, é o mesmo de hoje, porque está escrito que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Então não tenho o que temer. Deus está abrindo a tua visão e te mostrando que há um exército maior ao teu lado. Não tema a ameaça do pequeno exército do adversário. Deus, Ele é contigo. Onde quer que você esteja, receba essa palavra. Eu oro ao Senhor e peço que te cubra de bênção, de livramento, que abra a tua visão, que você seja fortalecido na graça, na fé e a força do Divino Espírito esteja continuamente contigo. É assim que eu oro e abençoo a tua vida. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Receba a bênção em nome de Jesus. Amém.